Fala pessoal que está acompanhando aí o Tricolaços, o Três Zagueiros, canal Arnaldo Tironi, Alexandre Vieira aqui, para falar um pouquinho como é que foi esse dia da reunião do Conselho Consultivo, e olha que foi bem agitado, tá? A gente chegou aqui por volta das 3 horas, quando a gente chegou já estavam todos os conselheiros aqui, e aí depois ali houve esse momento de tensão, a gente até pegou um pouquinho da chegada do Arry Macias para cá. Mas a saída ela foi bem tensa, e para quem esteve aqui no pré-impeachment, foi bem mais tenso. Por mais que tivessem menos torcedores aqui, eles estavam protestando com faixas de não vai ter golpe, e pressionando bastante a saída de quem vinha para cá depois dessa reunião no prédio. É importante trazer que esse prédio aqui, do advogado Ives Granda, só tem essa saída. Então eles tinham que passar por aqui. O primeiro a sair foi o Ferreira Alves, ele chegou, conversou com todo mundo, ele explicou que na nota há um erro de que não é que seriam enviados ao Conselho de Ética, todos esses áudios serão enviados ao Conselho de Ética. Ele foi o primeiro a falar aqui conosco, mas ele passou tranquilo, passou até a pé e foi seguir o seu caminho. Logo em seguida vem Carlos Miguel Aydar. Ele sim, ele foi bem hostilizado, ele até teve uma conversa um pouco mais forte com os torcedores que o cobraram, principalmente do seu mandato em 2015. E ele falou em alguns momentos que ele foi até vice-campeão brasileiro, que fez um bom trabalho, que ele foi absolvido pela justiça, mas foi um momento bem tenso aqui. O Carlos Miguel Aydar que saiu a pé e foi um momento realmente preocupante de chegar ali a ter alguma situação mais forte, mas os torcedores se mantiveram ali falando bastante, só de uma maneira mais forte e veemente, e foi dito sempre respeitando que eles eram um senhor de idade. Logo depois quem sai de carro é o Leco também estava sozinho dirigindo, ele abaixa o vidro, ele conversa ali com os torcedores e em um certo momento ele evita se colocar no mesmo balaio do que Casares, do que Aydar, ele fala que ele não é igual a eles e depois ele acaba se retirando daqui também. E aí depois houve o Arry Macias, ele sai, vem falar com a imprensa e com os torcedores, falando que não vai ter golpe, de que ele vai cumprir o seu mandato até o final e que se o Outay Aires, se ele tivesse a intenção de retirar a sua candidatura, ou melhor, o seu cargo de presidente do clube, isso seria em vão porque ele vai cumprir o seu mandato. E o áudio que eles ouviram, que seria supostamente de um caso de envolvimento de venda de ingressos da sua filha Cristina Macias, isso foi irrelevante durante toda a conversa. E para fechar, Júlio Casares ele esteve aqui. E aí foi um momento de tensão, porque aí antes da saída do Júlio Casares houve um movimento. Chegaram policiais aqui, foram pelo menos 3 viaturas, cerca de 12 a 15 policiais que chegaram aqui, conversaram com os torcedores, conversaram com a gente aqui, explicando como é que seria essa movimentação a partir de agora. Chega um carro que muitos já o conhecem como um dos carros do presidente Júlio Casares, e se esperou que ele saísse por esse carro. Só que ele sai por um outro veículo, de outra cor, de outra marca. Ele sai escoltado pela polícia, mas de um primeiro momento ele estava despercebido até que um dos torcedores falaram: olha, é o Júlio Casares aqui, ele está de óculos escuro. E aí houve uma pequena confusão, mas o carro conseguiu sair rapidamente e ele ficou sem falar com os torcedores, com a imprensa, e conseguiu sair também sem grandes problemas referentes a esses torcedores que esperaram muito pela saída do Júlio Casares e prometiam até cobranças mais fortes. Então foi mais ou menos isso. Neste momento não haverá nada referente ao mandato do Arry Macias. O caso será investigado no Conselho de Ética, em meio também aos áudios que foram divulgados aí de um suposto envolvimento também do Outay Aires em vendas de ingressos do camarote. Então esse foi o dia tenso, um dia de reviravoltas, mas um dia de cobertura de mais um momento político da história do São Paulo Futebol Clube. Lanço para vocês aí o que vocês acharam desse dia tenso, e até para muitos torcedores falaram até para ex-presidentes muito que para eles estavam engasgados durante todos esses anos. Eu volto com vocês aí.